e o nome do Senhor seja glorificado. E você pode aplaudir o Senhor? Diga isso aqui comigo. Nessa hora e nesse momento, eu tomo posse do meu milagre. Aleluia. Aplaudindo aqui, agora com alegria. Graças a Deus. Diga-se Deus por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Graças a Deus. Jesus, ele disse uma frase que é importantíssima para todos nós em qualquer tempo. Aleluia. Uma frase decisiva. Aleluia. Sobre a nossa vida espiritual. Muito forte o que ele diz. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Amém, amados? Você pode sentar agora então. Você pode abrir lá no livro de Romanos capítulo 5. Amém, amados? Romanos capítulo 5. Deixa aberto lá então. Romanos, quero achar primeiro aqui. Graças a Deus. Romanos capítulo 5. Graças a Deus. Amém? Deixa eu então. Eu saúdo vocês com a paz de Jesus. Dizer uma alegria muito grande estar aqui. Amém? Mas eu sempre dei Moisés. E via outro, Senhor. E via outro. A esfera teve sempre. É grande a responsabilidade. Amém, amados? É grande a responsabilidade. Porque nós somos comunicadores do reino de Deus. E o reino de Deus é perfeito. Amém? Então precisamos ser fiéis. Mesmo. Amém, amados? E tremer a perna mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma perna que vai dar certo. Porque às vezes a gente se orgulha um pouco, né? Se acha. E a gente não tem que se achar nada. Nós temos que esvaziar completamente nós mesmos. Para Deus habitar completamente e agir através de nós. Temos que entender que nós somos meros instrumentos na mão de Deus, que tem que estar bem afinado. Só isso, para ele dedilhar. Amém, queridos? Aleluia. O Ministério da Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Amém? Somos um ministério registrado, né? Nós existimos, de fato. Amém? Nós temos a missão seguinte, né, pastor? Junto para nós, aqui está ligado. Nosso ministério exige uma coisa: congregar. Porque Paulo declara que todos devemos congregar, não é? Achar uma igreja e ali permanecer, e ali contribuir, e ali servir a Deus. Amém, amados? E isso é necessário para nós, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e da nossa fé. Amém, amados? Então, temos que permanecer. Agora entende uma coisa: Satanás fala de tudo para te tirar dali. Amém? Mas vem da firme. Tem um pastor abençoado. Amém? Não tem porquê. Tá certo? Vai haver lutas, aflições. O inimigo vai criar estratégia, mas permanece firme. Em nome de Jesus. Amém? Longanimidade é tudo. Aleluia. As canções que eu cantei são 2 canções minhas. E eu tenho mais 45 canções. Eu sou um compositor. Amém? Mas por muitos anos, olha, é coisa de 15 anos, eu cumpri as canções e guardava. Amém? Mas chegou no momento que Deus começou a me cobrar. Tá, mas isso aí. E eu senti a responsabilidade de gravar. Mas gravar como? Sabe o que é uma gravação? De uma gravação para que o Brasil inteiro possa ter oportunidade. Não 3, 4 pessoas. 30 mil reais para cima. Caríssimo. Amém, amados? Mas um dia eu olhei o Senhor. Disse: Senhor, eu tenho 47 canções. Se eu partir, vai ficar aí. Não é? E eu pedi a Deus que me desse uma saída. Eu olhando atentamente no Facebook, dizia ali: gravação IA.
Amém? Mande a sua letra, nós fazemos a música de dois, não quero. Eu já tenho música. Eu comecei a procurar e encontrei um. Amém? A canção ficou linda. Eu gravei com o violão, enviei para eles, fizeram igualzinho, só com o violino, baixo, guitarra, coral, ficou uma Deus. Amém, amados? Deus respondeu. Amém? R$30 cada canção gravada. Só Deus mesmo, né? Eu sempre olhei aquele negócio, tudo dentro do corpo. Quando eu olhei e disse, mas o que é isso? Fui lá e pronto. Estou gravando, tem 23 canções lindas. No Facebook, todos os dias eu coloco 10, 15 canções. E foi uma bênção. Estou indo para gravar o resto. E vou deixar gravado. Cada vez que coloco na internet, as gravações é 100, 150, todos os dias. Eu criei agora um programa no Facebook, a Marca de Cristo, ao vivo, não é? E coloco minhas canções. As pessoas ficam, não é? Felizes com elas. Porque são canções espirituais que eu não compus o que eu queria compor. É sempre uma briga, porque a canção vinha e eu dizia não e terminava fazendo. Interessante. Amém, amados? E 15 minutos na banda. É a inspiração mesmo. Amém, amados? Então são canções espirituais e colocando de graça, pagando para gravar e correndo de graça. Alguém me ligou, eu tenho alguém em São Paulo que eu conheço, vamos gravar, não ganhar dinheiro não. Eu ganhei esse dom de graça de compor de Deus, eu vou colocar de graça. Amém? E ficou meio passado comigo, né? Esse cara é doido, eu digo, não, então, pega elas então, reparte com os outros, né? Mas dinheiro nada. Recebi de graça eu vou dar também. Amém? Graças a Deus. Estamos ali na chácara Ágape, pessoas que são dependentes, químicos, e as quartas-feiras estamos ali, então, pregando a palavra. Eu quero te convidar para um dia lá. Amém? Um trabalho necessário, viu? Muito difícil. Amém? Só que eu chego lá e fico assim, ó. Eu saio lá e fico assim, ó. Glória a Deus. Amém? 2 vezes já. Foi uma bênção, né, irmãos? A gente veio operar no agir de Deus. Tinha um rapaz lá, com diabetes, então eu trabalhava, para sentar só, né? Dos olhos, do corpo, das pernas, não é? E na outra quarta, eu disse, vem aqui, você que tem enfermo, eu olhei por ele. Eu orei e vim embora. Quando eu voltei, lá no banheiro, chegou, pastor, falar para o senhor, aquele dia, assim, né? Pois é, não sinto mais nada. Glória a Deus. Estou enchendo, estou trabalhando agora com o pessoal. De repente, aí lá com a enxada, caminhando, cortando grama, de óculos escuros, ó. Aleluia! Deu testemunho, depois do testemunho, pular e saltar no meu deserto. Dizer, glória a Deus, estou curado. Amém? Diga, Deus faz. Mas temos que ter fé. Temos que crer, pastor. Aleluia! Temos que crer. Um abraço carinhoso aí a pastora, meu Deus, Ieda. Vários anos. Ieda Maria? Não, Ieda Barbosa. É que a idade que eu já sabia, né? Ah, meu Deus. Né? Minha amiga, trabalhando junto na quadrangular, na sua parceira, no altar com ela, disse. Que bênção, aleluia. Mas cada coisa no seu tempo, né? E Deus sabe de tudo, tá certo? Glória a Deus. Então, veja bem, igreja se move no sobrenatural. Então, creia em milagre. Aleluia. Na verdade, eu sou um milagre. Eu quero fazer isso, são 7 pastores, né? Palavra tem bastante. Mas eu quero trabalhar hoje, amado, no meu testemunho, tá certo? Porque na verdade eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Muito bem, amado, eu nasci em São José do Norte, mas antes vamos orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, use-me nas tuas mãos, Senhor, e concede no teu Espírito Santo que venha nos envolver poderosamente, Senhor. Assim possamos ser nutridos pela tua palavra, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a ti. E dizemos, amado Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade. Amém. Vamos ler aqui então, em Romanos capítulo 5, que diz assim:
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Versículo 6: porque Cristo, por nós, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, diga, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e merecedores. Eu sigo aqui então. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Graças a Deus. Fica essa palavra então no teu coração. Tudo bem, amado, eu nasci em São José do Norte. Quem conhece aqui São José do Norte? Terra da Cebola, Rio Grande, e o canal lá de lá é São José do Norte. Eu não nasci em São José do Norte, da cidade. Eu nasci no interior. Amém? Naquela época, a estrada que conduzia as pessoas era chamada a estrada do inferno, de tão ruim que ele era. O inferno era barro, o inferior era areia. Amém? Precisaria ter tratores ali na estrada, em certo período, para poder puxar os ônibus. 46 quilômetros era a distância até a minha casa. De ônibus levava 2 horas. Amém? Era uma coisa ruim mesmo. Amém, amados? E eu nasci lá, naquele lugar. Amém? Um lugar que naquela época, eu estou com 70, eu tinha naquela época, 6, 7 anos, para ir no vizinho tinha que ser a cavalo de carroça, de tão longe que era. Amém? Notícia, daqui a 1 mês, 2 meses, sabia. Aleluia? E era essa condição que nós morávamos lá. Igreja, só tinha uma igreja católica, evangélica nenhuma. Amém? Nenhuma. E eu morava naquele lugar. Aleluia. Eu tinha 6 anos e meu pai viajava de caminhão. E como nós éramos 5 filhos e eu não estava na escola ainda, ele trazia umas caixas de papel escolar. Ele tinha lápis de cor, caderno, tudo, né? E então chegava ali e distribuía para os irmãos que estavam estudando. Naquele dia, naquela caixa, tinha um livro verde de 240 páginas. Amém? E aquele livro ficou lá em casa. Eu com 6 anos não sabia ler ainda. Não tinha ido para a escola. Os meus irmãos abriam, olhavam, não entendiam nada, jogavam longe. Eu descobri que aquele livro era um livro de profecias. Apocalipse, Daniel, Ezequiel. Então como é que você ia se entender? Amém? Então eles olhavam ali, não entendiam nada e eu cresci até os 8 anos vendo aquele livro para lá e para cá, mas nunca puseram fora aquele livro. Amém? Aos 7 anos, 7 e pouco, fui para a escola. E na escola comecei a aprender. Amém, amados? E eu era fácil no começo. E minha irmã Joyce queria me ensinar o A, E, I, O, U. E eu não conseguia decorar o A, E, I, O, U. E ela brigava comigo, só papai me dá laço. Amém? E aí o que eu fiz, compositor? Eu fiz uma música. A, E, I, O, U. A, E, eu dizia, diz aí eu digo, A, E, I, O, U. Aí eu consegui aprender. Amém? Deus é maravilhoso, tá certo? Mas para a escola eu aprendi a ler. Então eu cheguei em casa de tarde, eles plantavam cebola naquela época, né? Eu cheguei em casa,
almocei, eu me sentei na sala, que é uma sala grande, sofá branco, e recostei. E quando eu recostei, como se alguém colocasse aquele livro na minha frente, ali estava o livro, na minha frente. E eu olhei e alguma coisa veio na minha cabeça, assim, agora tu pode ler o livro. Amém? Eu quero que você entenda como Deus é. Tudo isso Deus que fez. Fé nesse Deus, que não é impossível isso. Eu me levantei e peguei o livro. Agora, escute bem. O livro tinha 240 páginas. Só uma página era o Evangelho. E eu pego o livro de qualquer maneira e abro assim na deriva. E qual é a página que eu abri? O Evangelho. E ali eu tive um encontro com Jesus. Algo muito sério. Eu estava de pé com o livro disse assim, dizia para mim assim o livro: você é um pecador. E porque você é um pecador, você está condenado ao inferno. E quando eu li isso, eu fiquei petrificado, mobilizado. E algo dentro de mim, pastor, disse assim, de mim mesmo: quem poderá me socorrer? Eu me senti incapacitado a isso. E tive a concepção de que eu era pecador por 8 anos. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Aleluia! E por isso que o Filho de Deus veio e se manifestou naquela cruz para salvar a nós, cada um de nós, a todos os seres humanos. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, aquele que mais amava e confiava, e o entregou naquela cruz comigo e com você, para que você, crendo nele, não pereça, segundo o que eu li, mas tenha a vida eterna. Diga a vida eterna. Glória a Deus. Aplauda bem forte a Cristo. Ele se entregou por nós. Isso é maravilhoso. Vamos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem. Veja, aí então milagres. Eu então parei, pastor, e fiz aquela pergunta, estou perdido. Foi isso que eu pensei. Mas eu voltei o livro, uma coisa, ler, segredo. Eu voltei a ler. Mas Deus teve misericórdia de você. E enviou o seu único filho e entregou por você naquela cruz. E você, crendo nele, ele vai mudar a tua sorte, vai te tirar do caminho de morte e vai te colocar no caminho de vida. E disse: Jesus, meu filho, é o caminho, é a vida e é a verdade. Basta crer e receber o Senhor Salvador. Eu botei o joelho no chão com 8 anos, sozinho, o resto foi para uma folha. E eu confessei a oração: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Eu sou um pecador, mas eu creio que naquela cruz tu pagou o preço dos meus pecados e tu me dá a vida eterna. Por isso, eu recebo Jesus, o meu Senhor e meu Salvador, e perdão dos meus pecados, e também recebo o Espírito Santo na minha vida. Amém? E muito cedo eu tive uma experiência pentecostal com o Espírito Santo. Amém? Queridos, nunca mais Jesus me deixou. Quando você toma uma decisão de verdade, aconteça o que acontecer, Ele não vai deixar. Ele não vai desistir de você. Se você não de fato nasceu de novo, querido, pode ter certeza, seja alto ou baixo, Ele vai estar sempre com você. Aquele jovem teve aquele problema sério, não sei o que aconteceu, e ele reclama de Jesus, diz: Senhor, tu disseste que sempre estarias comigo, tu conhece, né? Mas pela praia eu vi que só tinha 2 pares de pegada. Onde que tu estava, Senhor? Quer dizer, fosse fiel. E disse: jovem, aquele par de pegada era eu, porque eu te segurava nos braços. Aleluia! E é sempre assim. Amém, amados? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia! Diga: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O tempo foi indo. Amém? Eu com 13 anos
Eu estou aqui para falar a palavra com você. São experiências, são bíblicas também. Jogando futebol organizado. Eu estava no gol, eu pegava a meia da minha mãe, roubava a meia da minha mãe naquela época, enchia de papel, de pano, fazia várias rodas, né? E ficava uma bolinha legal. E a minha mãe chegava depois, passa a minha meia. Né? Nem jogando bola ali. Quando eu pego a bola para chutar para eles, que levanto o pé, eu fiquei parado. E ouvi uma voz que disse assim, ó, a tua família não gosta de você, eles te rejeitam, mas eu não te rejeito. Esse daqui a poucos dias, pouco tempo, eu te tirarei da casa da tua família, te levarei para um lugar distante, e lá eu te farei um homem de verdade. E não precisarás que ninguém te ensine, porque eu vou te ensinar. Sabe o que é isso? O que eu pensei? Estou doido. Que negócio é esse? Só vi, tira a bola. Aí eu para lá, joguei a bola. Aí começou o jogo de novo. Amém? Por que será que a minha filha não gostava de mim? Porque elas pereciam. Amém? Estavam longe de Deus. E coisas terríveis aconteciam. Amém? Aleluia. Acontece que eu, muito novinho, 9 anos, comecei a falar dos pecados deles. E eles passaram e não gostavam de mim. Amém? Aleluia. Eu me tornei uma pedra no sapato. E criança não sabe que diz que faz. Meu guri, Isaac, ele tinha 9 anos. Ele era para todo lado conosco, né? E ele sempre explicava para os vizinhos que via as imagens na parede. E dizia, isso aí não é de Deus, é do diabo, viu? Corriam com ele. Em pouco tempo eu queria que ele fosse da casa deles. Então os seus filhos iam na minha casa brincar com ele. Amém? Isso é a verdade sempre tem as situações. Amém? Mas nós temos que sempre pregar a verdade. Está certo? O que aconteceu, queridos? Eu tinha 13 anos e meio por aí. E nós estávamos numa situação difícil, pastor. Meu pai viajava, às vezes demorava, as coisas não estavam fáceis para ele. E a gente começou a comprar um armazém perto de casa, fiado, até que o pai voltasse. E quem é que ia lá buscar as coisas? Era eu. E quem é que ouvia as cobranças? Era ele. Mas chegava uma hora que não tinha jeito. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Era o pão de café e o resto também. E o pai não vinha. Amém? Havia problemas também. Aleluia. Então ele me dizia, Francisco, tu vai lá. Digo, eu, mãe, Aquele dia eu saí então, ela fez um negócio de plano, aqui, tinha desenho lá aqui, né? E fui para o armazém para comprar fiado de novo. Mas o coração pesado, meu Deus do céu. Amém. 13 anos. Uma clima assim, pega fininha de bermuda, camiseta, não é? Lá fui eu. Só que o armazém era para dentro da estrada, tinha que dar uma entrada. E para ir até o armazém passar na casa do muito rico, chamado Paquito. E eu passando por ali, tinha sons, tinha risadas, e um carro era velho, completamente sujo, mas sujo mesmo. E eu estou então indo passando por ali, para ir até o armazém, e quando eu chego na frente da casa do Paquito, eu olho aquele carro imundo, mas tudo, e eu ouço uma voz, limpa esse carro. Eu disse, o que? Limpar o carro? Eu comecei a pensar com uma voz, sabia que era Deus? Eu disse, eu não vou limpar nenhum, eu não vai você chorar. Limpa esse carro. Por que eu limpa o carro? Eu estou indo para armazenar, vou chegar lá com o centro, ela vai me cobrar de novo, eu vou ter que estar no início humilhado lá, e aí tem que lavar o carro. E a avó veio de novo e disse, olha, filho, lava esse carro. Amém? Eu olhei para o carro, visualizei ele, de cima a baixo, e eu tenho uma coisa na minha vida, é o seguinte, se eu tenho que fazer uma coisa, eu faço melhor. E eu coloquei o objetivo, vou lavar esse carro, chão bonito. Se eu tenho que lavar, então eu vou lá, mas eu vou ficar zerado. Fala que mistério. Quando eu digo isso,
Eu olho na minha frente, eu vi aquilo ali, não estava antes. 2 baldes cheios d'água, com 2 panos em cima. Quem é que queria aqui? Deus faz, Deus faz. Não tinha balde ali, queridos. Mas quando eu vou me lavar, de repente eu olho 2 baldes. 2 baldes. Digo, que coisa. Aí não, me prendia lá. Aqueles baldes de grande, né? Um tipo de óleo assim, grande, né? Eu daí lavei tudinho dele. Eles dando risada, som, e gaitada, e conversa, e eu ali, lavando. Coincidentemente, quando eu terminei de lavar o carro, eles vieram então. O Paquito e outra pessoa de gravata, bem arrumado, muito bonito, sabe? Quando ele chega perto do carro, ele dá um pulo. Ah! O que é isso? Quem anda no carro? Eu fiquei assim, foi eu, senhor. Foi para ver o carro. Ele disse assim, mas o que é esse menino? Ele é filho do Arlindo, da Orate, e são um pessoal muito pobre. E ele olhou para mim, Deus é Deus, né? E disse, escute bem, menino. Eu sou candidato a deputado federal. Se eu for eleito, você pode ter a notícia. Eu vou te conseguir o melhor internato agrícola do Brasil para você. E eu fui lá no armazém, passei para a Deus de novo. Amém? Levei as coisinhas para casa. Aleluia. E quando eu chego em casa, aleluia, eu ouço uma conversa. Eu não sei o que ele disse, ele é louco. Mas aqui não pode ficar. Meu pai estava chegado em casa. Você acha que eu fiquei triste com isso? Já tinha ouvido a voz de Deus lá. Entrei, fui para o meu quarto. Ó, não passou alguns meses, o meu irmão menor, ele veio gritando pela estrada. Francisco! Se esbarrou em mim, o que foi, Dona? Acontece que o Dominal mandou um recado para ti. Já tem a vaga do internato. Te prepare e vai para Venâncio Soares. Lá tem um internato maravilhoso. Eu me vi já viajando para Venâncio Soares. Lá fiquei 2 anos. Amém? Para saber que internato é, digo para você: quem está no internato, quando atingisse a idade de se alistar, era só ir lá e receber a carteira. Não precisava de tanta disciplina que existia lá. Era o lugar que Deus falou. Eu te falei lá algo de verdade. Amém, amados? Eu fui disciplinado. Horário, compromisso, responsabilidade, estudo. Mas tinha um padre e tinha um pastor. 2 vezes por semana, para a gente conhecer a palavra de Deus. E Deus me mandou. Amém? E até hoje, Deus me abençoado. E aquele tempo lá foi vital para mim. Amém? Hoje em dia a criação dos filhos faz o que tu quiser. Mas comigo não foi assim não. Amém? Era disciplina mesmo, horário. Ninguém judiava comigo, mas tinha uma coisa: horário. Meio-dia, horário. 15 minutos em cada fila, se não tiver um ponto. E não comia mesmo. E lá eu fiquei 2 anos. Depois para São Lourenço. De São Lourenço vim para cá então. A Pelotas, estou até de hoje. E casei. Tenho 3 filhos abençoadíssimos, casados. Uma netinha agora. Aleluia. Mas a história não acaba assim. Acaba assim. Lá em Venâncio Soares, era 10h30 quase da manhã. O céu bem azul, lindo, bonito. Tinha um relevo perto do internato. Eu estava em cima daquele relevo. De repente uma luz me envolveu. Algo sobrenatural. E eu ouvi uma voz que dizia: Francisco, tu queres ser meu servo? Tu queres me servir? Deus é lindo. Eu disse assim: Senhor, eu quero sim. Eu quero sim. Eu disse: muito mais do que isso, eu posso morrer pela humanidade. Ele disse: Francisco, eu já morri nela. Eu só quero a tua fidelidade. Para comigo. Amém? Você aceita ser meu servo? Eu digo: aceito, Senhor. Só tem uma coisa, ele disse. Eu sei o que estou dizendo.
nenhuma glória para você. Nenhuma. Você aceita? Nenhuma glória. Eu disse, sim, Senhor, eu aceito. Amém? Nenhuma glória. Por que nenhuma glória, mas? Porque toda a honra, toda a glória pertence a quem? Não é a Deus. E nós somos os servos dele. Ali, Deus realmente me fez o chamado. Sem igreja. Só a minha conversão e a Bíblia que eu lia. Sabe o que é isso, queridos? Aleluia. Eu vou adiantar para você. Eu me casei com 26 anos. A minha única mulher em relação é a minha esposa hoje. Nunca tive ninguém antes e nem depois. Não que eu fosse tentado, era assim. Mas como Deus era comigo, e o Espírito era comigo, chegava na hora H, não adiantava. Eu vi um ser humano na minha frente. E o meu papel para salvar e não cair destruído. E aí acabou tudo. Amém, irmãos? A palavra me faz a Cristo. Aleluia. É mistério. Jamais te deixarei. Jamais te separarei sem pai, sem mãe, sozinho. Lá para o Senhor do meu lado. Na noite foi um convite sério. Todo mundo saiu para o baile. Foi para o baile. E eu não entendi bem as coisas ainda. Eu também queria ir para o baile. Mas cadê dinheiro no baile? Tinha que pagar entrada, tinha que pagar cerveja, assim, né? E eu estava dizendo, Senhor, por que eu não? Por que eu não posso? Por que estou indo? Subindo no caminho aberto, feliz, subindo. E aquela minha querida, não. Na verdade, sabe? Né? E eu saí dali chorando. Tinha uma escada assim, onde estavam os alimentos, né? Eu me senti chorando e disse, Senhor, por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? E eu comecei a sentir do meu lado alguém sentado. E eu ouvi aquela voz aqui no meu seio. Francisco, não entende essas coisas ainda, mas um dia tu vai entender. E é claro que eu devia entender. Amém, amados? Que nada disso tem a ver com Deus. Isso aqui sim, a sua igreja. Vivendo a vida na presença dEle, te congregando, servindo a Deus. Amém? Procurando e se preparando para ser o instrumento da mão de Deus, naquele momento que for necessário de você fazer alguma coisa, ou pregar uma palavra, ou um convite. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor, nem tamanha paz, paz igual a esta. Eu sei bastante. Dizer, não existe paz como essa. Amém? Mesmo em meio às tribulações. Aleluia. Me casei em Pelotas, mas o pastor estava elevado, mas eu não estava servindo a Deus. Deus chamou, entrou em concordância, mas e aí, Francisco, que tu não está fazendo nada? E aí eu comecei a orar a Deus. Senhor, eu quero fazer uma coisa, eu não consigo, Senhor. Fale sempre com Deus, querido. Fale sempre com Deus em tua necessidade. Não fica só, não é? Naquela situação ali, sem saber o que fazer. Fala com Ele, Ele vai te orientar, pode ter certeza. Não fica nesse impasse, converse com Deus. Abre o coração, fala o teu desejo. E foi à noite, eu tive um sonho. Antes do sonho, eu conheci um amigo que era evangelista por 6 anos comigo. Ninguém sabia disso, né? Rua, casa, hospital, nós dois. Ele foi em casa me conhecer, visitar e conversando. Eu comecei a falar da Bíblia. E ele escutava atentamente. De repente voltou e disse: o que tu está fazendo? Eu digo: nada. E eu já te cobrar disso, disse. Porque tu está cheio do Espírito Santo da palavra, mas tu está, fechando a tua boca. É aquilo que mexeu comigo. Eu fui dormir, então eu dormi, tive um sonho. O sonho, escute bem, é o sonho de Deus. Um prédio branco, todo branco, sem elevador. E eu comecei então, entrei na porta de baixo, a subir cada degrau.
eu chego na última sala, tinha uma sala envidraçada, uma porta de entrada, e tinha alguém sentado lá, e você, assim, de barba, cabelo meio comprido, não tanto, não estava as imagens, cabelo cheio. Eu entrei no espírito e o corpo ficou lá de fora. E eu me via lá de fora, eu lá dentro, falando com ele. Amém? Diga de pé. E aí eu estava de pé, sentado. E só me olhava assim, sem nenhuma crítica, sem nada. E eu falava, ele me dissesse, e falava, e falava. E ele só me olhava, eu estava ali, sabe, me defendendo, ou colocando que eu tinha condição. Eu disse um monte de coisa que eu não via, mas dava para ver que eu estava ali querendo cair fora. E o que ele me falou eu não sei, mas sempre ali modificado. Desci as escadas, aleluia, e a partir dali comecei a servir a Deus. Foi quebrado então aquela barreira. Amém, amados? Diga agora a Deus. Aleluia. Para resumir, eu me casei, eu tenho minha esposa, a sua Lorena, aleluia, e temos 3 filhos. Os meus 3 filhos são convertidos, batizados. Um trabalha em Santa Cruz, uma grande empresa, é o homem de Deus, ele e a esposa. O outro é o Alessandro, que trabalha aqui em Pelotas, dá assistência para 3 empresas. Convertido, batizado, homem de uma conduta impecável. Amém? Melhor do que eu. E tem que dizer que a Sara, que casaram há pouco tempo, que são levitas, que servem a Deus, os 2. E uma netinha agora, muito abençoada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o meu destino. E você vê que Deus agiu em todo tempo. E que nada aconteceu sem isso. Amém? Agora escute uma coisa. Eu não sou melhor que ninguém por me converter com 8 anos e meio. Amém? O importante aqui é que no momento que você colocar seu coração em Deus, receber Cristo, o Senhor e Salvador, e começar a andar com Ele, Deus, a partir daí, vai estar sempre com você. Não importa a idade. Amém? Esse homem que eu conheci como Geraldo, ele se converteu com 73 anos. Ele bebia todas. Convite para a igreja nem pensar. Amém? Mas um dia ele bebeu e trabalhava num casa que era negócio com gelo, estudar gelo. Ele bebeu, escorregou e caiu com a perna lá dentro. E titubeou a perna dele. Até o joelho. Foi para em Porto Alegre. Em Porto Alegre, então, veio com os coisas. O homem da Assembleia de Deus foi lá, pegou o Evangelho, olhou por ele, e ele se converteu a Cristo. E veio de Porto Alegre convertido. Amém? Nós fizemos uma parceria, eu e ele. E por 6 anos, hospitais, Santa Casa, Beneficência, FAO, qualquer um deles. Clínica de Poços, a gente tinha em tudo. Navegantes, Norte, Vida Francesa. Somente devagar não foi, mas íamos de casa em casa, nas ruas, em tudo que é lugar. E por 6 anos quase, eu fui evangelista. Amém? E muita gente que eu encontro na igreja hoje são pessoas que eu comecei, inclusive pastores. E pastores, eu tive a cabeça, naquela época, meu irmão, de montar um grupo na Teles com 15 pessoas para ler a Bíblia, os Evangelhos. E por incrível que pareça, todos iam lá durante o quase um ano. E daí surgiu 2 pastores, uma pastora e um menino da casa que sempre disse sentava. Hoje é pastor de missão. Amém? E ela também é pastora. Aleluia! Glória a Deus! No Dunas, estivemos lá na rua 11, com crianças
escola, os adultos foram embora. Não aguentaram as crianças. Porque era criança de rua. Eles estavam na rua brincando, 6h30 encheu a casa. 35 crianças. 8, 12, 15, 18. Aleluia. E começava no culto, o flash. Quem é que aguentar? Ele ficava doido. Ele ficava doido. Eu digo, meu Deus! Aleluia! Ele empurrando daqui, empurrando ali. E entrava no outro, cheiroso daquele, né? E tinha uma dele, que era minha amiga, que eu ajudo a dar banho nele. Lá de roupa, fazia de volta. Não é? E foi uma bênção. Graças a Deus. Aleluia! Tinha minha avó 11. E aí, querido, são as coisas que a gente fica, não é? Eu queria completar com isso. O que é ser pegando, pastor? Eu estou pela PEPEL, não é? Tinha um ministério aqui no Areal, que está de aniversário, eu fui lá, representando a PEPEL. E chegando lá, eu estava lá então, teve um momento onde saudei eles, olhei por eles, representando a PEPEL, que é a Associação de Pastores. E quando eu terminei, eu estava ali para ir embora, mas o portão estava fechado, tinha muita gente. E alguém dizia, Pastor Francisco, aqui. Quando eu chego lá, moreno alto, e disse, o senhor sabe quem eu sou? De quem é você? Não me lembro. Eu sou um daqueles lá da Rua 11, que eu ia lá. Hoje eu sou pastor da Igreja Santuário da Paz, Dona Leivadia. A palavra de Deus é Cristo. Tudo é muito mais do que pedimos ou pensamos. Que você seja fortalecido na fé. Vou te contar mais uma coisa. Estava na Igreja Graça, e numa reunião, o pastor vai dizer assim: antes de você sentar, dê um abraço, no mínimo, em 5 pessoas. E começaram o abraço. Mas eu vi um jovem moreno, cabelo meio assim, né? Tipo drogado, vou dizer assim, né? Ali parado, e ninguém abraçava ele. E eu vi algo assim, me vai lá e abraça ele. E disse para ele que eu amo ele, e que eu tenho um plano eterno para ele. Só isso. Eu saí e fui lá. Dei um abraço e disse: olha, depois de dizer que te ama e que tem um plano eterno para você. Ele pegou, olhou para mim e disse assim: obrigado. E deu as costas e foi embora. Gente, aquilo que você plantar, você vai colher. Quem sabe muita coisa aqui não vai saber, mas chegando lá você vai saber. Mas aqui muita coisa a gente sabe. Reunião de pastor da Levan, igreja Levan, pastor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu estava lá naquele dia. E tinha um moinão, bem forte, conversando com os 4, 5 pastores ali. E eu ali parado, ali, guardando o momento ali, né? Tinha um cafezinho antes também, tinha que demorar um cafezinho. Bem forte, estava em café, do meu café, zaço hoje lá na casa da Raquel lá. Cafezaço. Amém? De repente ele olha para mim, aí me rebentou. E veio: te lembra de mim? Eu digo: não, nem ideia de quem eu sou. Te lembro aquele dia lá, que você me deu uma graça e disse que Deus me amava e tinha um plano para a minha vida eterna? Diga: era você? Era eu, sim. Estou em Porto Alegre, uma grande igreja. A minha esposa e meu cigarro, tem 3 filhos muito abençoados. Já por hora. Eu sou muito feliz. Eu te agradeço. E naquele dia, eu tinha um plano de morte na minha vida, e passando por lá, eu vi aquele sonho inteiro. A palavra me fala sobre isso. Glória a Deus. O que Deus está mostrando com tudo isso? Não é eu. Porque isso acontece com muitas pessoas, pastor. Mas o quanto você deve crer em Deus que faz, mas faz de maneira sobrenatural, não natural. Não creia no visível, porque o visível você pode fazer, mas creia no Deus do invisível.
O Todo-Poderoso Deus. Ele quer que você viva num nível espiritual, sobrenatural. E a igreja foi chamada para isso. Para sonhar com o sobrenatural e buscar o sobrenatural. Deus fala. Deus fala mesmo. Falou com Abraão, falou com Isaac, falou com meu Deus, com o salmista Davi, não é? Querido, quando ele fala com Abraão, veja, ele diz: Abraão, Abraão. O que Abraão responde? Eis-me aqui, Senhor. Deus conhecia Abraão, mas Abraão conhecia também. Como é que ele ouviu a voz e respondeu? Amém? Veja, o pastor disse, pastor, que nós somos tão natural, que se Deus falar contigo, tu foge de um socorro. Dizendo isso, ou que de repente confunde com o inimigo. Abraão conhecia a voz de Deus. E se Abraão conhecia, eu não posso conhecer. Você pode conhecer também. É só viver uma vida de fato com Deus, na presença dEle, ter essa comunhão, ter essa intimidade na oração, no jejum, na palavra, e Deus vai se revelando. E quando Ele falar contigo, você vai dizer que Abraão, Ele é aqui, Senhor. Ele é aqui, usa-me. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você nesse destino. Aleluia. O tema da campanha é caminho. Qual é o caminho que conduziu a Deus? O próprio Deus, a palavra de Deus. Entenda uma coisa, porque cuidar com isso, que a cuida não falou comigo. Crer em Jesus, seguir Jesus, não é uma fantasia, uma lição, uma ilusão com palavras. Jesus é essa palavra. Amém? E crer em Jesus. Glória a Deus. Crer em Jesus, seguir Jesus, é viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Procurando aprender, conhecer cada vez mais e praticar. E o céu vai se abrir. Jesus declara: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que quiserem. E eu farei. Mas ele diz: por que você me chama o Senhor, Senhor, se não fazem o que vos mando? Nem que eu possa saber o que ele manda. Aqui, essa palavra. Amém? Pai, me aí. Glória a Deus. Vocês estão gostando da mensagem que diz? Sabe por quê? E Porto Alegre, a igreja batista, jogou que é, isso não muita igreja. Quando batia muito a pau, é porque tinha que parar. E o Pedro não sabia disso. Eu só bati mais 15 minutos, mais 15 minutos. E vai voltar daqui 15 minutos, mas era. Escreve o seguinte: bateu o pau é porque já. Amém. Essa palavra poderosa assim, que Deus está alcançando o teu coração, bem amados. Meu desejo é que você saia daqui transformado e com essa fé verdadeira em Deus. Amém? Tudo é possível para aquele que crê, é uma realidade, não é uma fantasia espiritual, é de fato. Amém? Se vamos contar um testemunho que aconteceu comigo, são muitas de coisas que eu orei e Deus me respondeu. Coisas impossíveis. Nesse homem lá, o diabetes estava curado. E diabetes é uma coisa difícil de dizer que alguém está curado, né? Amém? Ah, mas aí, pastor, no dia seguinte, fazia já 2 semanas que estava assim, trabalhando, vivendo em pompa, na presença de Deus e com alegria. Amém, queridos? Ficamos de pé nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus. Tu não faz acepção de pessoas. E tu olha para cada um de nós. E tu tens planos maravilhosos e eternos para cada um de nós. Mas tu mostra nessa noite que há muitas pessoas que se acham pequeninas, incapazes, que nem o servo do Senhor Moisés. Mas aquele que eu chamo, eu capacito. Aquele que eu capacito, eu prometo estar com ele a cada momento.
Por isso, nessa noite, que essa voz maligna seja destronada da tua mente, do teu coração. Porque a palavra certa que você deve declarar é: tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu tudo posso. Nessa noite receba essa palavra, que vem com amor, que vem com carinho, porque está escrito lá em Isaías 42, que ainda que o mundo inteiro te rejeite, ou até a tua mãe te rejeita, eu jamais te rejeitarei, tu és precioso para mim, diz o Senhor. Você está na presença dele, querido, e Deus olha para você, e um dia você vai encontrá-lo pessoalmente, porque diz a Bíblia que os nossos olhos não podem vê-lo agora, mas que na eternidade nós o veremos com os nossos olhos. Aleluias! Deus tem vida eterna para você, e Cristo naquela cruz se entregou em teu lugar. Portanto, não é porque duvidar, está pronto. Aleluia! A eternidade agora está em ti. Portanto, Deus diz que devemos prosseguir em paz. Aleluias! Porque Ele é com cada um de nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Levanta-te, ou levanta-te e anda. Aleluia! Sai da tua mesmice, sai da tua paralisia e te levanta em nome de Jesus, porque eu te declaro nessa noite libertação na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que a partir dessa noite, você não será o mesmo. Deus está acrescentando coisas lindas, e vai seguir acrescentando nessa campanha, até o final, em nome de Jesus. E tu há de glorificar Deus de todo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Olha bem forte aí. Ó Deus de misericórdia, chamando o Senhor. Amado, eu quero que você nessa hora feche os teus olhos e coloque diante de Deus o que você veio buscar. Mas feche os teus olhos e fala com Deus, seja enfermidade, ou depressão, ou opressão maligna, que para mim é a mesma coisa. Quem sabe situações familiares, seja o que for. Quem sabe o milagre que você necessita. Naquela cruz, Cristo te colocou em teu lugar, e tudo aquilo que você necessita, Ele já realizou naquela cruz. Portanto, creia nessa obra. Eu quero te convidar, estarei com o pastor lá embaixo, amém? Você vai fazer um ato de fé, onde está com eu e ele com as duas mãos assim, direita levantada, você vai tocar nas duas mãos e receber a bênção, amém? E algo extraordinário, sobrenatural, vai estar acontecendo a partir daí. Ele disse aqui que tocaram naquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. Escute, sabe o que isso era? Não, muitos tocavam em Jesus e eram curados. Sabe por quê? Porque a unção estava nele. E assim também essa noite. Você nos tocar, tu vai receber a unção. Isso é a palavra de Deus. Amém? Vamos descer daqui, pastor, então, em nome de Jesus. Pastor João vai ficar aqui orando. Vamos ungir nossas mãos. Venha. Pode não. Eu fiquei na frente, então. Tudo bem, tudo bem. Esse fio vai até a frente, não? Então tá. Sem combinar, o senhor está fazendo exatamente o que vai fazer. Amém. E já é Deus. Graças a Deus. Então aqui. Os irmãos vêm passando naquela pessoa que vocês vinham um atrás do outro, que nós vamos... Vem em fila assim. Isso, exatamente. Bora. Amém? E vai ser já confirmando. Venha com fé. Amém? Todos que tocavam em Jesus eram abençoados. Amém? Todos. Então não foi só aquela mulher, foi todos. Amém? Aqui. Os três aqui. Toca nessa mão, uma mão só à direita. E cada um. Amém. Receba o nome de Jesus. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus. Receba o milagre dessa noite. Ser tocado pelo poder de Deus.
ser tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. O enfermo é curado, o cativo é liberto, o oprimido é colocado em liberdade, o surdo ouve, o cego vê e o paralítico anda. Oh, ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Você vai fazer o lado contrário agora e vir de novo. Vai passar pelo pastor, por mim e pelo irmão aqui. Pode vir de novo então. Ou venha com fé. Ou você apresentou a Deus o teu pedido. Deus te ouviu. Vai te responder. E a unção que está sobre nós vai te conceder vitória em nome de Jesus. Receba. Ser tocado pelo poder de Deus. Ser tocado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Ser tocado por Deus agora. No corpo, na alma, no espírito. Ser tocado agora. O enfermo é curado. O cativo é libertado. Oh, e o oprimido é colocado em liberdade. Toca a Deus. Toca a Deus. Toca a Deus. Toca a Deus. Levante as mãos agora. Oh, vai glorificando a Ele. Oh, a unção está sobre ti. A unção está sobre ti. Receba agora. Receba agora. Pai, nós te pedimos agora que essa unção, Senhor, te manifeste do alto da cabeça, apoiando nos pés, alcançando a mente, alcançando as emoções, a alma, o espírito e o corpo. Oh Deus, nessa unidade, nessa noite, nós, nessa unidade, nós declaramos toda ação da enfermidade destruída, toda ação do diabo caindo por terra. Oh, e o Espírito de Deus operando sobre a tua vida agora, curando, libertando, oh, trazendo alegria e paz, e as cadeias sendo quebradas por terra, em nome de Jesus. Diga comigo, eu recebo. Diga comigo, eu recebo o toque de Deus, a bênção de Deus na minha vida. Diga como instrumento, representante da minha família, eu também recebo essa unção. Que lá onde estejam, lá se manifeste também na vida deles, que sejam curados, sejam sarados, sejam libertos, que o milagre venha lá na minha casa. Diga, em nome de Jesus, pastor Senhor. Grandioso Deus, nós já estamos, Pai, indo para o encerramento dessa reunião, Senhor. Eu só quero agradecer, Senhor, o teu poder, a tua unção, Senhor, o que foi passado aqui, Senhor, é baseado na tua palavra, Senhor, é ligado no céu, Pai, que é ligado no céu, é desligado aquilo que não presta. Glória! Em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma, Senhor, tua palavra, confirma o teu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não combinamos nada, mas aqui, pastor, nós passava todos os encerramentos, eles faziam esse mesmo procedimento. Glória! Por Deus mostrou para a igreja, vai ser a mesma coisa, mas um homem diferente, para vocês verem que Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está fazendo milagre, porque Deus quer alcançar você, caminhos estão sendo abertos em nome de Jesus Cristo, e todos digam graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?